se eu olhar só para o financeiro e não olhar para as outras, eu resolvo o problema do financeiro, mas depois que eu resolver, eu vou dizer assim, cadê o dinheiro? Eu organizei o financeiro todo, mas não está chegando venda nova. Ou está chegando um cliente que é ruim, que dá prejuízo. Então, mesmo com o financeiro todo organizado, não vai adiantar. Então, eu tenho que fazer o todo. Meu nome é Erivaldo, proprietário da empresa M Santos. Legal, Erivaldo. Você está Sim, sim, sim. falando de onde, Erivaldo? Falando de Santana, Amapá. Ah, que legal. Longe para danar. Quer dizer, longe para mim, mas perto para quem está em Belém, né? É E verdade. o que é que sua empresa faz? Eu trabalho no ramo de construção civil, jardinagem, paisagismo, entre outras coisas também, dá para agregar. Legal, legal. Sua empresa tem quantos anos? 3 anos, mercado. 3 anos. São quantos funcionários? Tenho fixo em torno de 5, mas trabalho com uma equipe acima de 10, 15, varia. Em Macapá que você fica, é? Macapá e Santana, eu atendo as duas cidades especificamente. Qual é a pergunta que você gostaria de me fazer, Erivaldo? Na verdade, a minha empresa ela surgiu devido ao crescimento da demanda dos clientes me procurarem por causa do bom profissional que eu me tornei. Então, principalmente na área de acabamentos finos da construção civil, tipo porcelanato, granito, essas coisas. Então, aquele toque final ali da obra, por muitas das vezes eu não consegui ter ninguém para fazer lá, então eu sempre fiz. Então, devido à qualidade do nosso trabalho, surgiu a demanda da empresa. Foi algo que não foi pensado, planejado. Quando eu me percebi, eu já estava com uma equipe grande, alguns clientes que já estavam pedindo CNPJ, pedindo nota fiscal e tudo mais. Então, veio a necessidade. E hoje eu tenho um contador somente, mas eu ainda faço o administrativo, faço a supervisão, faço o operacional. Então, com isso, ultimamente, eu cresci, mas esse ano eu estou tendo uma quebra de rendimento por conta de eu ficar muito preso no operacional, fiscalizando. Tem muitas das vezes que ainda tenho que ir lá, meter a mão na massa para dar aquele toque final. E eu estou meio que preso nesse ciclo, sem conseguir sair, e ao mesmo tempo tenho medo de sair e as coisas não andar no campo com a minha ausência. Então veio aí essa live, eu assisti. Então vem a pergunta, né? Como e de que forma mais segura eu poderia criar uma estratégia para sair e como administrar melhor, tipo, o financeiro, porque devido eu me envolver muito no operacional, aí eu acabei me atrapalhando um pouco no financeiro, perdi alguns clientes, e aí veio um certo apertozinho. Mas ainda estamos sobrevivendo. Mas eu não quero continuar nesse ciclo decadente, né? Caindo. Eu quero fazer alguma coisa para superar esse meio que, como você colocou lá, meio que esse poço que eu entrei e eu estou olhando para baixo. Não quero continuar assim. Legal, legal. Vamos lá, deixa eu lhe falar duas perguntas que são parecidas uma com a outra, mas elas são ligeiramente diferentes. Você diz assim, eu preciso ter um melhor controle financeiro da minha empresa. Então, o que eu quero lhe dizer em relação a essa questão? A empresa, para que ela seja bem administrada, eu preciso controlar não só o financeiro dela, eu preciso controlar todas as partes que uma empresa tem. Eu preciso primeiro ser capaz de enxergar uma empresa não como um bloco único, como eu mostrei aqui, aquele exemplo, né? Mas eu preciso ver a minha empresa como uma série de partes, como um organismo vivo mesmo, né? Que tem partes que são diferentes umas das outras. Então, o financeiro é completamente diferente do marketing. É totalmente diferente. Que é totalmente diferente das pessoas, da gestão de pessoas e por aí vai, né?
só dando alguns exemplos, que é totalmente diferente da gestão dos fornecedores. Então, eu preciso, primeira coisa, Erivaldo, ser capaz de ver a empresa como esse organismo vivo. E quando eu começo, eu preciso tirar a cabeça do buraco para conseguir ver, né? E quando eu começo a ver, a primeira coisa é ver isso que eu estou dizendo acontecer. Por que eu estou falando essa palavra ver? Porque o empresário diz assim, não é o seu caso que seja um pouco maior, né? Você já não é uma empresa pequenininha, uma empresa maior. Mas às vezes o empresário diz assim para mim, mas minha empresa sou eu mais dois, não tem essas áreas todas, não tem. Mesmo que você seja sozinho, essas áreas existem, só que você não vê. Mas elas estão lá. Entendi. Não Entendi. são fisicamente falando, elas são áreas que existem por si só, porque toda empresa tem. E quando não tem, é um problema, né? Porque eu não criei aquela área, não criei uma área de marketing. Não vou me sustentar muito tempo. Não é só com venda corpo a corpo que eu vou conseguir fazer o meu negócio crescer. Segunda coisa que você, depois que você consegue ver essas áreas, é administrar elas, aprender a administrar a cada uma delas. Você não precisa ser especialista em nenhuma delas. Eu gosto, né, aqui com coisa minha, eu gosto de ser especialista em vendas. Tá? Essa eu gosto. Essa eu acho que você tem que ser também. O cara que, projetos maiores, quem vai vender é você. Mesmo. Tem duas atividades que não são consideradas operacionais. Uma é o financeiro, outra são as vendas. Bom, então, por que eu dei esse arrudeio todo para falar na questão do financeiro? O financeiro é uma dessas caixinhas. Se eu olhar só para o financeiro e não olhar para as outras, eu resolvo o problema do financeiro, mas depois que eu resolver, eu vou dizer assim, cadê o dinheiro? Não está chegando dinheiro. Eu organizei o financeiro todo, mas não está chegando venda nova. Ou está chegando um cliente que é ruim, que dá prejuízo. Então, mesmo com o financeiro todo organizado, não vai adiantar. Não é que não vai adiantar. Então, eu tenho que fazer o todo. Porém, você está certo, você já tem uma boa visão disso, que a primeira coisa que eu tenho que fazer é o financeiro. Então, essa é a primeira área que eu tenho que estruturar. Bom, segunda coisa, tá claro isso? Está fazendo sentido o que eu estou falando? Tá. Estou entendendo. Como é que você faz isso? Aprende um método para fazer. Eu gosto muito da palavra método, e você como engenheiro, você é engenheiro, né? Estou estudando. Então, você como um estudante de engenharia, um cara das exatas, eu também sou da área de exatas, né? Sou da área da computação, eu não sou mais, né? Mas trabalhei nisso durante muitos anos. Eu sou um cara muito de método. Para mim, método, quando tem lá um passo a passo, tudo funciona porque eu testo, né? Imagina, uma obra tem que ter um método, senão vai cair na cabeça de alguém aquilo ali. Então, para você aprender a administrar essa empresa dessa maneira que eu estou falando, tem um método. Só isso. Primeira coisa para fazer é essa, depois aquela, depois aquela, depois aquela. Acabou. Tá? Tem que aprender esse passo a passo. Você quer ter uma empresa que vai crescer, vai se desenvolver, vai ter lucro e vai ter dinheiro em caixa, quero atender. Tem que aprender o método. Se você não aprender, pode ser que dê certo? Pode, mas eu nunca vi acontecer. Eu não vi acontecer. Só vi acontecer. Não quer dizer que não exista, porque eu não conheço todo empresário do mundo, né? Mas até onde eu vi, se não aplicar o método, ele tem problema cedo ou tarde. Ou fica se arrastando. Segunda parte da pergunta. Eu entendi que a segunda parte da pergunta é como é que eu saio da operação. Você está perguntando isso também, não foi? Foi. Bom, só tem um jeito de você sair da operação. Você tem que fazer duas coisas para sair da operação. E eu vou simplificar o que eu estou falando pelo pouco tempo que a gente tem, né? Porque tudo está dentro desse método. Você tem que fazer duas coisas. Além de tomar aquela decisão de sair, você tem que acreditar, Erivaldo, acreditar do fundo do coração, porque o empresário não acredita no que eu falo, ele só acredita quando ele começa a ver. Quando alguém se torna meu aluno do método mesmo completo, e que ele começa a sair da operação, e ele começa a ver que dá resultado, aí ele diz, opa, o federal estava certo. Mas no início ele reluta muito, com medos como esse que você falou, e se eu sair, será que não vai ser pior? Será que a coisa não vai parar? O cliente quer Erivaldo, e aí? Eu vou dizer para ele que não sou eu, aí eu vou perder o cliente. Então, esses receios, né, são legítimos. Mas você tem que fazer duas coisas. Você tem que tirar a inteligência que tem na sua cabeça. Você não é bom naquilo
que você faz? Sou. Você é bom em, o que você é melhor de tudo? Diga aí, numa obra, você é especializado maior em quê? Para classificar uma parte, né? Uma área, né? Me diga uma coisa só, você é um cara monstro, fera. Me diz uma coisa só. No acabamento fino, Pronto. final. Acabamento fino. Então, essa maneira de fazer o acabamento fino está onde? Está aqui, na tua cabeça. Estou errado? Não, tá O que é certo. que você tem que fazer? Você tem que fazer duas coisas. Você tem que tirar da sua cabeça e escrever isso. Tem metodologia para você, o que a gente chama de documentar o processo que está na cabeça do dono. Enquanto está na cabeça do dono, ele é o melhor funcionário da empresa, porque ele só ele que sabe fazer. E quando você contrata alguém, a pessoa faz, mas não faz do seu jeito. Você quer do seu jeito. E aí, você vai dizer assim, não adianta, no contrato, todo mundo que eu contrato não dá certo, só não faz mal feito. Então, primeira coisa, é você tirar da sua cabeça e fazer isso por partes, Berivaldo, por partes. Então, porque eu não entendo, né, do que você está falando, tecnicamente falando, você pega dentro do que você faz de acabamento fino, você vai pegar um pedaço disso, e esse pedaço só, não todo. Você vai documentar esse pedaço, um pedaço. Porque não tem um método, né, para fazer o acabamento fino, não tem vários passos, não tem? Você vai pegar um pedaço disso, vai documentar. E isso que está documentado, que você tirou da sua cabeça, você não vai fazer mais. Você agora vai contratar alguém para fazer. Só que você vai dizer para a pessoa, eu quero que faça assim, ó, do jeito que está aqui, ó. Você vai contratar alguém, você vai até ter facilidade para contratar essa pessoa, porque ela, quando você disser para ela, vai olhar, mas eu não entendi nada. Tá com a pessoa errada. A pessoa vai ler e vai dizer, não, entendi. Tá bom, então faz uma para eu ver. Aí você vai treinar ela, e aí ela vai lhe substituir naquele pedaço, ainda vai continuar fazendo o resto. E depois você usa essa mesma lógica para você documentar e botar alguém no seu lugar para fazer o processo de acabamento fino. Entende? É assim que a vida, é assim que as coisas... eu achei em algum momento da minha vida que eu era o cara que atendia muito bem clientes. Na minha primeira empresa, eu achava que eu era o bambambam de atender cliente. Eu achava. Sabe? Todo mundo gostava de mim, que eu era o bambambam, até que eu descobri uma pessoa. Por que eu descobri? Porque eu comecei a crescer. Eu não conseguia atender mais os clientes, porque era, né? Em vez de 10, eu tinha 50. Como é que eu ia atender? Aí eu descobri um talento, até em São Paulo. O cara trabalhou comigo mais de 20 anos, que era muito melhor do que eu, mas ele não sabia fazer o que eu fazia. Mas era um cara melhor do que eu, entendeu? Ele tinha mais paciência com o cliente, tinha mais empatia, sabe? Gente que nasceu para atender cliente. O que eu fiz? Documentei isso, passei para ele. Os clientes adoram, não queriam nem mais me ver. Adoravam. Eu estou falando sério. Adoravam. Sim, entendi. Então, é isso. Nós precisamos encontrar pessoas. Lembra que eu falei a palavra humildade, né? Nós precisamos encontrar pessoas que vão fazer melhor aquilo que a gente faz. Mas não cai do céu. Você tem que fazer a sua parte, que é documentar e buscar essas pessoas. Infelizmente, Arivaldo, infelizmente ou felizmente, né? Essa é a única chance de você amanhã ter uma empresa que tem 10 funcionários e que tem lucro, que tem dinheiro no carro. Não tem outra chance. Não tem outra maneira de fazer. Entendi. Beleza. Fez sentido? Fez sentido, sim. Só para fechar, né? Você falou lá na live lá sobre a gente se prende no operacional e aí depois você não tem tempo para correr atrás de novos clientes, para resolver questões de banco, correr atrás de outras coisas, né? Então você citou aí alguns exemplos e é bem verdade, né? Porque como eu me prendo no operacional e às vezes tem questões burocráticas que ficam pendentes por conta disso. Às vezes tem questões de banco para ir resolver que não dá para resolver pelo celular.
aí eu vou adiando para ir resolver. Então você fez lá uma boa colocação e eu só estudando aqui tudo que está acontecendo comigo. Só para frisar mesmo aí, Isso aí. para fechar. E às vezes você fica preso numa obra, trabalhando ali durante alguns meses. Quando você acaba a obra, você diz assim: cadê o outro cliente? Não tem, porque não estava prospectando cliente novo, né? Então. É, exatamente. Ah, você é um Mas foi cara bom muito aí. novo, vai conseguir sair da operação. Tá bom, tá bom. Grande Obrigado abraço, aí pela viu? ajuda. Obrigado pela pergunta também. Tá bom Grande então. Um abraço, abraço. obrigado. Boa noite. Você está falando de onde, Wellington? Eu sou de BH, Minas Gerais, né? Legal. O que é que a sua Joia. empresa faz? Já tem 7 anos que a gente mexe no início serralheria leve, né? E hoje, graças a Deus, a gente está com estrutura metálica pesada, Ah, né? legal. Então, e eu iniciei basicamente igual o rapaz também entrevistado de ontem, sabe? Fiquei desempregado, né? E tive a oportunidade de prestar serviço aqui no bairro mesmo. Aí depois conheci empresários de construtora de casa de luxo, né? E a gente foi fazendo esses trabalhos de serralheria e hoje eu tenho uma clientela muito boa, né? Graças a Deus aí, com estrutura metálica, né? São quantos E funcionários, Wellington? eu tenho 6 funcionários, né? E a minha esposa trabalha comigo, Isso né? é uma empresa Na, maior, uma maiorzinha já é uma empresa maiorzinha. mas eu tô com aquele problema aí que eu acho que todo mundo está participando aí desse encontro aí, né? Dessa live, né? Tá tendo aí. Eu tô tendo uma grande dificuldade de ter o fluxo de caixa. E meu último aperto foi quando eu demiti um funcionário e o acerto dele, R$ 11.000. Procurei, e aí? Cadê o dinheiro? Não tinha o dinheiro para acertar com o rapaz, entendeu? Aí, graças a Deus, eu tenho um irmão meu que me salvou. Foi lá, me emprestou esse dinheiro, estou devendo ele ainda. Então, estou muito preocupado. Agora eu estou acordando para a vida. Eu preciso saber onde é que está indo o dinheiro, porque serviço tem muito serviço. E o meu preço também não é um dos mais baixos aqui, não. E graças a Deus tem muito serviço. Legal. E qual é a pergunta que você gostaria de me fazer mais Tá, diretamente? eu já estava com intenção de contratar uma empresa de gestão financeira, sabe? E aí eu peguei, bati o martelo hoje nisso daí. Assinamos aí o contrato, né? Vamos ter uma consultoria, né? A partir de agora, para poder saber onde é que está indo esse dinheiro. Não só isso, como também organizar a nossa empresa, porque eu e minha esposa não temos estudo suficiente para poder administrar a empresa, né? Eu tenho o segundo grau completo, a minha esposa também, mas a gente não entende nada de administração, né? Tudo é no papelzinho. A gente não sabe lançar nada em planilha de computador e coisa do tipo, né? E essa empresa que a gente fechou esse contrato aí, né? Ela está vindo para poder ajudar isso, né? A gente cercar isso daí. Então, a minha pergunta é, será que eu estou fazendo certo? Está contratando essa empresa, mesmo com dificuldade, assim, digamos, financeira, porque eu não sei, é um valor de R$ 1.200 que eu acho que eu tenho, mas eu nunca vejo ele, sabe? O dinheiro. Eu consigo pagar os funcionários, consigo pagar as despesas da empresa, e o que sobrar ali eu pago as minhas contas e pronto, sabe? Então eu preciso, assim, saber se eu estou fazendo certo, né? Então, veja só, deixa eu lhe dizer uma boa pergunta, excelente pergunta essa daí. Veja só. Você como empresário, e é isso que eu faço aqui, né, no treinamento do método de gestão 365, você como empresário, você precisa se preparar para poder você ser capaz de contratar quem você quiser depois para lhe ajudar em áreas específicas.
Você, então, no futuro, você pode contratar alguém para lhe ajudar no financeiro, pode contratar alguém para lhe ajudar na parte de marketing, você pode contratar alguém para lhe ajudar na parte de seleção de pessoas, mas você precisa, como empresário, se preparar, ter ali o que a gente chama uma formação básica, e aí não tem nenhuma necessidade de ter curso de administração, de curso superior. Por incrível que pareça, né, eu vou usar essa expressão, os alunos meus que têm mais resultado na prática são os alunos que têm menos formação. Uma maravilha. Porque eles não têm uma referência que prende eles no passado. E o método que eu ensino ele é muito simples, ele é um passo a passo mesmo do que você tem que fazer para você ter uma empresa lucrativa. Ele é feito para isso mesmo. Então, é fundamental, o que eu vou dizer é muito importante, que a empresa é sua. A empresa é sua, e ela sendo sua, você não pode depender da inteligência de ninguém de fora para, por exemplo, tomar conta do seu financeiro, ou as suas vendas, ou o que quer que seja. Você tem que ter a capacidade de saber, não fazer necessariamente, mas saber como é que, por exemplo, financeiro tem que ser feito, para que quando você contrate alguém, você diga, eu quero que seja feito dessa maneira. Porque o dinheiro é seu. O dinheiro não é mais de ninguém, ele é seu. Né? Então, é isso que é fundamental na vida de todo pequeno e médio empresário, e essa lacuna que o pequeno e médio empresário tem, você percebeu, né, que quase todo ele tem essa lacuna, não é só você, né? Porque ele é muito bom, o empresário pequeno, ele é muito bom na parte técnica, na parte de produção. Ele criou a empresa porque ele é bom naquilo, mas ele não aprendeu como administrar a empresa. E não é só administrar para dar lucro. Administrar, porque não é só administrar, entendeu? Administrar só não necessariamente leva lucro, não. É administrar de uma forma tal, com uma metodologia tal, que vai fazer a empresa ter lucro e muito dinheiro no caixa. Então, qual é a minha recomendação para você e para quem está me ouvindo? Excelente a sua pergunta. Não abra mão por nada na sua vida, a não ser que você não queira ser mais empresário. Se você disser assim para mim, Adenaldo, eu não quero ser mais empresário, cansei, vou voltar para o mercado de trabalho, então esqueça o que eu estou falando. Mas se você me disser, eu quero ser empresário, quero crescer meu negócio, você quer ser empresário? Demais da conta, é o que eu mais quero. Por quê? Só te interromper um minuto. Nós somos 10 irmãos, sabe? E nossa família veio da roça, né, do interior, com muita dificuldade aqui para a capital, e a gente morava debaixo da ponte aqui, sabe? Meus pais. E graças a Deus, hoje eu estou melhor do que meus pais, já tenho um irmão muito bem de vida, graças a Deus, sabe? Não tenho meu pai mais, mas tenho a minha mãe, graças a Deus, e assim, dentro do possível, a gente ajuda ela, sabe? E eu quero dar muito orgulho para minha mãe, né? O meu pai que está vendo a gente lá de cima, e eu quero demais ser um empresário de sucesso, né? Eu me considero já um empresário por estar tendo aí esses funcionários, né? E conseguindo aí arcar com as despesas deles, e a minha aqui também. Mas eu quero ser um empresário de sucesso, de poder pegar minha família, por exemplo, e né, realizar sonhos, né, que a gente tem. Isso, né? Então, é o que eu mais quero, é o que eu mais almejo, né? É isso. Você tem filhos? Eu tenho duas filhas. Qual a idade delas? Eu tenho uma de 12 e uma de 6. Ah, que bacana. E a gente nunca tinha viajado de avião. Quando a gente viajou agora, ano passado, um sonho realizado, que a gente sempre teve, sabe? Maravilhoso, bom demais. É muito bom você conseguir realizar o sonho, é bom demais, sabe? Mas tem aquele detalhe, você tem que ter o pé no chão, porque no outro dia a vida que segue, conta que chega, né? Então é isso. Você tem quantos anos, Léo? Eu tenho 41. É muito novo. Então, é o seguinte, veja. Então, fica aqui, foi bom lhe ouvir, você está afirmando e você está dando razões muito fortes, né? Pelas quais você quer ser empresário. Muito bonita essa sua história, né? Ter os pais que moraram debaixo da ponte, depois você 10 irmãos. filhos dão essa São 10 irmãos.
10 filhos. Pois é, vocês dão essa virada, é uma coisa fantástica, né? Então, veja, você não pode abrir mão, você como empresário, de você se transformar. Você já é empresário, mas agora você tem que se tornar um empresário capaz de levar a sua empresa a ter lucro. Não é ter lucro, ter uma empresa lucrativa. Uma empresa lucrativa é uma empresa que dá lucro todo mês. Então, você ter uma máquina, criar uma máquina que dá lucro todo mês, você não pode terceirizar isso com ninguém. Se alguém chegar amanhã para você com um milagre, eu vou... Não. O que é que eu digo para os meus alunos? Eu digo para os meus alunos o seguinte: você sabe o que é que eu digo para eles? Eles têm que aprender tudo que você vai... Você vê que nas lives eu falo tudo, né? Eu não prendo, não guardo nada. Você já percebeu isso, né? Sim, então, o sim. que eu digo para os meus alunos? Eles têm que aprender tudo. Eu vou ensinar tudo que eu sei para eles. Eles têm que aprender tudo para se livrarem de mim. Para poderem incorporar esse conhecimento. Caminhar com as próprias pernas, né? Caminhar com as próprias pernas. Exatamente, Will. Então, não abra a mão. Cuidado com essa contratação para você não se acomodar e dizer assim, não, ele sabe fazer. Não, não estou dizendo que ele não sabe, mas você tem que saber mais do que ele. Isso. O contrato é 5 meses, né? Então, eu e a minha esposa, a gente precisa aprender para desapegar, né? E depois a gente caminhar. É isso, né? Então, eu quero demais que a gente aprenda, né? E cada vez mais eu tô assim, igual agora, né? Tô participando aí junto com você e agora tô aqui tentando, né? Tô captando o máximo aqui, né? E para poder estar aprendendo e aprimorar na minha empresa. Por quê? Eu sou o cara que faz acontecer. Eu que monto, eu que soldo, eu que dou acabamento e não estou conseguindo desprender disso daí. Então, eu preciso desprender, eu preciso fazer com que os funcionários façam de uma forma que eu faço, né? Que eu gosto. Eu amo o que eu faço, eu adoro solda, adoro montagem. Eu trabalhei 20 anos na área metalúrgica, a gente prestava serviço para a Vale, a gente fazia equipamentos enormes, sabe? E eu gostava de ver aquilo, gostava de fazer, não só de receber, o salário é muito bom, sabe? Mas eu gosto do que eu faço, entendeu? E eu acho que a minha empresa, ela tá boa por causa disso. Eu gosto do que eu faço. Só que eu tô sendo o primeiro a chegar, estou sendo o último a sair. Então, eu estou ocupando a vaga do meu melhor funcionário. Isso aí. Né? Está sendo o melhor funcionário da empresa. Mas então, é isso. Ó, não abra mão da sua preparação. Não transfira isso para ninguém. Isso é uma observação. E outra observação, também nessa linha, é que não adianta a gente olhar só para uma determinada área da empresa. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema... Vou dar um exemplo, só um exemplo. Não quer dizer que seja a sua empresa. Muitas vezes a gente acha que o nosso problema é o problema financeiro. Quantos empresários eu já vi, né, entrarem no programa de formação ou conversarem comigo, ele me diz assim, aliás, o empresário tem 2 grandes problemas na vida dele. Na cabeça dele tem 2 grandes problemas. O problema meu problema é venda, não consigo vender. O outro problema que ele traz o meu problema é financeiro, eu não consigo vender. Se eu resolver isso, está tudo resolvido na minha vida. E não é assim. A empresa ela não é composta só de vendas e de finanças. Essas são 2 áreas que são entre as mais importantes que uma empresa tem. Mas a empresa é muito mais do que isso. Ela tem outras áreas e o segredo para você ter uma empresa lucrativa é você ter a habilidade, e não é complicado, de administrar essas áreas todas visando lucro. Entende? Então, Sim. se eu olho só para o financeiro, é bom, claro que é, mas se eu não vai resolver o problema da empresa. Eu preciso olhar a empresa como um todo. E como é que eu sei isso? Quando você começa a descobrir uma metodologia, Wellington, é engraçado, é como se você começasse a ver um mundo que você nunca tinha visto. Sabe aquele negócio? Você falou que fez uma viagem, né? Você foi para onde? Nós fomos para Ponta Negra, Natal. Olha que lugar Foi lindo.
Morro do Careca, né? Aquilo é fantástico. Nossa, excelente. Nossa, minhas filhas, então, até hoje, isso foi há 3 anos atrás aí, sabe? Até hoje, a gente comenta dessa viagem, sabe? Coisa que né, meus pais nunca puderam me dar, assim, um brinquedo ou coisa. Não estou culpando eles, sabe? Eles fizeram o que eles puderam fazer naquele momento para nós ali, né? Se esforçaram, fizeram o melhor, né? E hoje eu estou conseguindo fazer o melhor para minhas filhas e também para mim e para minha esposa, coisa que a gente nunca tinha feito, nunca. Na verdade, eu gostei mais de viajar né, de avião, gostei do passeio também, mas o avião foi excelente, cara. O avião, você conhecer aí com 38, 39 anos, eu estava lá, um avião, cara, é bacana demais, sabe? Então, muito bacana. Eu lhe fiz essa pergunta porque é isso que acontece na empresa. Quando você pegou o avião e subiu no avião, ele decolou, você viu de cima um mundo que você nunca tinha visto daquela maneira, né? Verdade. A sua empresa, quando você começa, e quem que está me ouvindo aqui, quem é aluno, por exemplo, é testemunha disso. Quando você começa a estudar o método, é como se você estivesse subindo num avião. Eu digo para o empresário, nesse caso, não é um avião. Eu brinco com ele e falo sério. Eu digo, pega uma escada, e você pode fazer isso, Wellington, amanhã. Pega uma escada, bota a escada na sua empresa. Estou falando sério, tem escada lá. Não, sério. Tem demais. Na escada, você vai ficar na escada lá, vendo sua empresa de cima. Passa uma hora lá olhando sua empresa de cima. Você vai ver coisas que você não imaginava que aconteciam. E quando você começa a estudar o método, você vai começar a descobrir coisas. Meu Deus, isso aqui eu estou fazendo tudo errado. Eu devia fazer dessa maneira. Isso aqui, se eu continuar fazendo, eu vou quebrar. Então, é um mundo que você descobre. E aí, só para fechar, eu quero bater nessa tecla, porque quero que todo mundo ouça. Não abra mão na sua vida desse conhecimento. Não abra mão. Aprenda isso que eu estou falando, que vai mudar a sua vida. Tanto a sua vida empresarial, quanto a sua vida pessoal. Combinado? Combinado. Uma satisfação muito grande, hein? Um abraço, viu? Pergunta, viu? Felicidades, viu? Que Deus te abençoe. Um grande abraço.